A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, episódio de número 10 dessa nossa temporada de 14 episódios. Jó e a vida no olho do furacão. Você vem acompanhando a gente através do podcast, aí do seu celular, né? Você baixou um aplicativo, procurou por Contra a Cultura e tá acompanhando a gente aí direto do seu celular, ou tá acompanhando a gente através da Rádio Novo Tempo, ou lá no nosso site, novotempo.com/contracultura. O Evangelho clama pelo diferente. Esse é um podcast oficial aí do programa Código Aberto da TV Novo Tempo. E não estou só. Nesses próximos episódios está aqui comigo Pastor Charles Siqueira. Tudo bem, pastor? Olá, Bianca. Olá, amigos. Tudo beleza? Beleza. Nayeli Leite, tudo bem? Tudo bem. Essa já tô enjoada dela, ela sempre tá... Eu vou evitar falar então. Obrigada. Isaac, tudo bom? Tudo bom, Bianca? Estamos aqui velozes e furiosos. Olha aí, a fúria da juventude. Este é o título do nosso 10º episódio. Nayeli, o que a gente viu aí no nosso guia de estudo durante essa semana? Vimos mais um personagem que entrou na história, o tal do Eliú. Ele aparece um pouco iradinho, né? Um pouco nervoso. Um pouco cabeça quente. Mas daí ele repete também muita coisa do discurso dos amigos anteriores que passaram. Uhum. E permanece aí uma tendência de defender a Deus e também a dificuldade de ser um bom consolador daquele que está em sofrimento. E claro, a gente volta de novo na fé. Sempre a fé. Liderando ali a história de Jó, né? Legal. Bom, a fúria da juventude. Esse é o tema aqui do nosso 10º episódio. A Nay colocou aí o resuminho do nosso guia de estudo. E qual que é o verso dessa semana para nossa meditação? O verso está em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eliú era jovem, né? E a Nayeli colocou aí que ele entrou um pouquinho furioso no contexto aí da história de Jó. Da onde Eliú surgiu aí na história de Jó, né? Qual que foi o impacto aí dele no contexto? Qual é que é de Eliú? Ele chega do nada, né? Interessante que ele chega, como diz Isaac, veloz e furioso, né, Isaac? Veloz e furioso. Veloz na língua e furioso no espírito. Exatamente. Chega atrasado e quer sentar na janelinha. É bem isso aí mesmo. É jovem, né? É jovem. Né? É jovem. Espírito impetuoso. Impetuoso. A gente não sabe aqui, né, no texto, em que momento Eliú chegou, né? Não diz aqui. Mas pelo menos ele deve ter chegado na segunda rodada da conversa, porque ele repete aqui, né? Ele comenta que estava observando, que estava ouvindo. Ele tá bravo, né, da vida, porque ele percebe que nem Jó dá o braço a torcer e nem os amigos conseguem fazer Jó dar o braço a torcer. Então fala, eu tô bravo com Jó porque ele não se rende diante de Deus, que ele acha que ele é alguém, e eu tô bravo com vocês porque, né, vocês não conseguem fazer o cara funcionar. Eu só tô bravo com Deus porque Deus é digno de pena nesse momento, né? E aí isso lembra bastante essa nossa juventude de guerrilha, né? É verdade. Agora, o Eliú, ele impactou Jó de alguma maneira ou não? Não fez efeito nenhum? A impressão que eu tenho é que ele fez o maior alarde pra repetir coisas que já tinham sido faladas, entendeu? Exatamente. Usar os mesmos argumentos que já tinham sido usados. Só que de um jeitinho mais diferente, né? Do tipo, olha... Como diz a galera, assim, de jeito oxigenado. Que isso? Não sei, é a galera jovem que fala. Ah, é? Nossa, a gente já deve estar bem velho, então. Ou é a galera velha que acha que a juventude fala, tipo eu. Provavelmente. Já viu aqueles palestrantes de jovem, né? Como a juventude costuma falar, você é quadrado. Não, ninguém fala assim. Não, ninguém fala assim. Você fala oxigenado? Eu não me lembro da minha juventude ter falado essa palavra, eu não me recordo, não. Mas é interessante também que Eliú, ele chega como jovem, né? Ele se descreve dizendo que ele é jovem e tudo mais, e ele chega também no contexto, e algumas coisas sobre a família dele são mencionadas, né? De quem ele era filho, a família dele e tal. E é interessante que essa família dele, né? O nome Eliú significa ele é Deus, e Buzita, que é uma referência que aparece a ele, identifica Eliú da família de Naor, irmão de Arão.
e irmão de Abraão, irmão de Abraão. Então é interessante que, embora ele seja jovem, mas parece que o autor do livro de Jó, ele tá colocando as referências ali de Eliú para mostrar que, sendo jovem, mas ele tinha uma credencial, pelo menos, né? Ele tinha alguma coisa para falar, né? Ele tinha alguma coisa para dizer. E é interessante que ele vem trazendo esses argumentos que já foram usados, mas que ele, de alguma maneira, quer deixar a participação, a opinião dele como jovem. Olha aí. Bom, já que a gente citou aí o lance de jovem, a fúria da juventude, né? Eliú, como vocês disseram, ele citou que ele era jovem e tal. Como é que a gente pode analisar essa postura aí de Eliú, né? A juventude realmente, não sei, né? Analisando, a gente tá agindo de igual modo nessa atualidade, olhando pros veteranos e falando, nada a ver, mas na verdade a gente pega o discurso deles, dá uma mudadinha, mas a essência é a mesma. Ou então, extremamente oposta, mas ainda assim na mesma lógica, né? É aquela ideia do pêndulo, né? A gente gosta de taxar as pessoas de conservador e liberal, mas às vezes a gente vai pros extremos. Eu acho que o outro é conservador por causa disso. Então eu vou pro outro extremo ser liberal. O raciocínio é o mesmo, é você pensar só em você mesmo, só na sua lógica, só no seu jeito de agir, de pensar nos seus próprios interesses. E aí fica dois extremos brigando por si mesmos, né? Olha, e é o conflito de gerações dentro das comunidades, né? Só que o problema é que a gente não entende o que é unidade dentro da diversidade. Porque com a diferença de idade, é claro que há diferença de pensamentos também, né? Sim. De comportamentos e tal. Cultura de vivência. Mas rola uma guerra, assim, absurda dos jovens olharem pros veteranos, acharem que eles são... nada a ver, vocês estão totalmente fora do contexto, a igreja seria muito melhor se vocês não tivessem. E os veteranos olham pra gente falando assim, no meu tempo era tão melhor. Se vocês não estivessem com esse comportamento, a igreja seria tão melhor. E aí a gente não entende que é um corpo só, tanto os jovens quanto os veteranos, né? E ter, assim, a humildade de entender o melhor dos dois mundos, né? Esse que é o lance da unidade, é você chegar num consenso do jovem entender, não, realmente a experiência de vocês é muito boa nesse aspecto, mas que tal nesse ponto aqui, né, a gente dá uma renovada, trazer um pouco mais... E a pessoa que é mais experiente, mais velha, fala, não, realmente, esse ponto aqui a gente precisa mudar, mas isso aqui é uma questão fundamental, que a gente não pode mudar e tal. E é diálogo, né? É conversar. Eu acho que havendo respeito mútuo, ambas as partes também são beneficiadas no aprendizado, né? Então, muitas vezes, quando eu vou conversar com meu avô e eu discordo de alguma coisa, e é muito natural, e eu quero expor o que eu penso sobre isso. Tua opinião, né? Muitas vezes ele fica olhando pra mim meio... Mas começa a fazer sentido pra ele, e muitas vezes ele também vai me colocar de volta no lugar. Tipo, não, você tá viajando bastante aqui. Isso aqui é assim e assim. Então eu acho que, em função do aprendizado, se a gente se respeitasse mais, todo mundo saia ganhando. Mas o legal é que pra aprender você precisa estar aberto, né? Sim. Então... E eu acho que essa foi uma característica de Eliú, porque ele ouviu o discurso que antecedeu o dele, né? Então ele fez essa conexão, né? Ele ouviu os de mais experiência, os de mais idade, para que depois ele pudesse falar. Então acho que o diálogo, ele começa não quando eu falo, mas ele começa quando eu aprendo a ouvir também, né? Quando eu tô disposto a ouvir a opinião do outro, a me colocar no lugar do outro e a perceber o que o outro também tem de bom para me influenciar ou para me deixar de legado. A gente já falou sobre essa tal compreensão que a gente tem de Deus em outros episódios, né? Inclusive a gente vê ali Jó, os amigos de Jó, todos tendo compreensões muitas vezes equivocadas, né? O Isaac colocou aqui muitas vezes que o próprio Jó teve impressões e compreensões equivocadas de Deus, né? E a gente também não tá tendo aí uma compreensão muitas vezes errada de Deus? Como é que a gente pode saber que a gente tá no caminho da compreensão certa de Deus? Tem esse toque na cuca aí, um alerta, assim, aqui é o caminho ou não? Como é que é isso? Tem antes de passar a palavra, o pessoal vai comentar mais sobre isso, mas uma coisa que eu percebo muito, e isso é verdade na minha vida, então, né, eu não tô falando algo que seja novidade aqui. A gente tem um comportamento, principalmente a juventude nesse aspecto, que é assim, a gente vai acumulando nossas experiências que a gente tá vivendo, a gente tá acumulando, né, a gente tá desbravando o mundo, e a gente vai criando ali a nossa casca, que a gente chama de vida, né? E aí a gente tem um hábito que é muito complicado. A gente se volta muito pouco pro texto bíblico. Muito pouco. Você percebe nas rodas de conversa, você percebe inclusive nas discussões bíblicas o quão antibíblicas elas são. E por isso, Isaac, sempre quando a gente tá tendo uma conversa qualquer, que pra quem não sabe, o Isaac senta ao meu lado no trabalho, e a gente tá tendo uma conversa, os argumentos que ele usam por exemplo, isso não é bíblico. Então eu não vou nem te ouvir. Isaac é só assim, diz o Senhor. Só a escritura, cara. E assim, eu tenho uma limitação no meu estudo da Bíblia, mas
uma coisa que eu percebi é quantas vezes eu sou confrontado pela Bíblia. Eu trago, assim, algo que tá na minha cabeça, eu sempre achei que era assim. Aí, de repente, eu me encontro lendo um capítulo da Bíblia que Paulo tá falando assim, cara, você é burro, cara, você não sabe de nada. Você é que nem Jó, você tá falando coisas que você não faz ideia. Nossa, mas isso aqui é diametralmente oposto daquilo que eu tô pensando. E aí eu fico observando que, nossa, a juventude é muito assim, eu me incluo nisso, né? Você entra, por exemplo, numa escola sabatina, né? Ou na sua escola dominical, digamos assim, não sei qual é o seu contexto, que é pra você discutir a Bíblia. E você percebe um monte de gente levantando a mão pra dar a sua opinião, o que você acha que é, mas você não se volta pra Bíblia. Então, respondendo a sua pergunta, né? Como a gente deve saber, como a gente pode saber que a gente está no caminho certo de compreender quem é Deus? Confrontando o nosso modelo de quem é Deus com o modelo bíblico de quem é Deus. Através da leitura da Bíblia, conhecê-lo diariamente. É assim que se faz. Estudar a vida de Cristo, que é Deus aqui na Terra. Observar os seus atos, como ele tratava as pessoas, o que ele dizia. É assim que você vai confrontar o seu modelo de realidade com o modelo de quem realmente Deus é. A gente vive numa era difícil, né? Porque eu acho que um dos aspectos que contribui bastante para isso que o Isaac tá falando é porque a gente vive numa sociedade muito subjetiva, né? Onde o que vale é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu quero, é o que eu entendo, é o que serve pra mim, é o que funciona pra mim, é o que dá certo pra mim. Enquanto que a Bíblia, ela nos apela a conhecermos um Deus que foi revelado através das Escrituras. E para que a gente possa conhecê-lo, a gente tem que mergulhar nas Escrituras, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que saber, ou pelo menos procurar saber o que o autor queria dizer acerca desse Deus. Qual foi a experiência que ele teve com esse Deus e o que ele quer revelar pra gente através dessa experiência. E pra gente é muito difícil, porque às vezes essa experiência choca com aquilo que a gente gostaria de ouvir ou de sentir, né? Eu acho que o respeito, de novo, ele aparece, tanto com o outro quanto comigo mesmo. Porque se a caminhada espiritual ela é um processo, você está vivendo ela todo dia. Pode ser que hoje você acredite que esse aqui é o seu modelo, é isso aqui que é Deus. Amanhã você vai descobrir que talvez não é bem assim. E a outra pessoa que está em outra fase da vida espiritual dela, mais ainda. Então a gente tem que deixar cada coisa no seu lugar, respeitar e amar. E acima de tudo, buscar nas Escrituras, que a palavra ela vai se revelando a partir do momento que eu tenho condições de receber aquela revelação. Perfeição, a palavra perfeição, que muitas vezes tem uma galera aí, né, que leva essa palavra pro extremo do comportamento, onde você não pode errar, né? Perfeição é não erro. Na verdade, a perfeição, ela é o amadurecimento. Né, um amadurecimento, a jornada ali. Então você está num caminho de santidade, não é? Você não vai alcançar a santidade só lá no final, só quando você encontrar Jesus. Não, ela é um processo, ela começa aqui, o reino começa aqui, né? É muito importante a gente entender isso, porque o Isaac citou, especulação não é teologia, entendeu? Mas a gente, não, é porque eu acho assim, porque o fulano também diz, porque o ciclano disse assim e tal, aí você monta as suas referências, pega essas referências e monta o teu padrão, como se aquele seu padrão fosse o a minha teologia se baseia no autor, no palestrante, no pastor que eu mais gosto. Isso, e isso é um problema. É um risco. E como a gente está realmente com essa facilidade de informação, acessibilidade de informação, então a gente costuma se incluir na roda dos inteligentinhos, né? Do tipo, leio 2 livros, 3 livros e eu... Nossa, tô manjando muito, hein? Aí, Nayeli. Não sei se você percebeu, mas a Bianca acabou de fazer uma referência. É um indiretinha no Pondé. Sabe que eu tava Como diria um historiador aí, filósofo. Filósofo. Esse é o Luiz Felipe Pondé. E ele fala... Esse é o Pondé, esse daí é o Pondé. Não é o Karnal. Não é o Karnal. E nem o Mário Sérgio Cortella. Ok. Mas tá tudo certo. Fala, Isaac. Você deu uma respirada, quando você dá, eu já paro de falar. Não dei respirada não, é que eu tava sem oxigênio mesmo. Tava dando uma oxigenada? Oxigenando. Juventude. Na minha mente ultra jovem. Em outros episódios passados também, a gente falou que a compreensão que a gente tem, às vezes, de Deus, né? Como se a gente colocasse ele numa caixinha, né? A gente vive dizendo, ai, Deus é maravilhoso, poderoso, onisciente, onipresente. Nossa, Deus é tudo. Mas daí a gente, assim como os amigos de Jó, coloca Deus numa caixinha bem pequenininha. E aí Deus não é capaz de agir fora dessa caixa. Se ele agiu, eu tento justificar as coisas de acordo com a minha teologia e não de acordo com o caráter de Deus, né? E aí ele vem com essa aparente renovação, mas como a Nayeli falou, né? É mais do mesmo. Mais de falar assim, não, Deus ele não precisa se explicar pra ninguém, Deus é soberano, Jó, você é um inútil. E é interessante que ele parece que é mais agressivo ainda que os amigos, né? Tem até o verso aqui que ele diz... Ele ficou ouvindo e só preparando. Eu vou ouvir com tudo. Só dando bote aqui. No verso 7 do capítulo 34, eu tô aqui na linguagem de hoje, ele diz o seguinte pra Jó: neste mundo não há ninguém como Jó,
para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo d'água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. Forte. Meu, olha a acusação que Eliú tá fazendo de Jó. E Eliú não conhecia Jó. Ele tá falando isso da cabeça dele. Porque Deus vai vir depois e falar que não, Jó não é essa pessoa. Inclusive, Deus falou no começo do capítulo que Jó se desvia o tempo todo do mal. Jó é um homem íntegro, justo, né? Perfeito dentro do conceito bíblico e divino do que é perfeição. Então como é que Eliú chega agora falando essas pachorras, né? Então você percebe que Eliú, ele dá essa renovada no discurso, mas só no jeito de gritar, porque no fim das contas ele é mais um acusando Jó e achando que alguém precisa defender Deus, né? Então ele não tem compromisso nenhum com a compaixão, né? Com a solidariedade, com a empatia, que é uma das nossas palavras preferidas aqui do Contra a Cultura. Ele só tem ali o compromisso dele, digamos assim, apologético, né? É a verdade pela verdade, mas a verdade, na verdade, é só uma desculpa pra bater nas pessoas. Acho que é o perigo que a gente corre, né? Eu sinto isso, né? Um paradoxo que a gente vive é essa coisa da gente ter que buscar Deus, entender a verdade sobre Deus, mas ao mesmo tempo entender que a gente não tem toda essa verdade sobre Deus. Que a gente tem percepções dessa verdade que vão progredindo, que vão amadurecendo na nossa caminhada cristã, mas que à medida que a gente vai crescendo, a gente também vai descobrindo o quanto a gente ainda não sabe sobre Deus, o quanto a gente precisa aprender sobre Ele. Por isso que é tão angustiante quando você encontra uma pessoa que usa os argumentos dela pra querer dobrar você, religiosamente, espiritualmente, né? A pessoa não te deixa ter suas próprias convicções. Isso não existe em religião. Você tem o seu espaço, você tem o seu direito às suas próprias convicções. Ou quando a pessoa usa as conclusões que ela tem pra impor, ou pra tentar caminho que ela trilhou, né? Olha, você tem que viver assim, você tem que... Esse discurso do tem que, né? Ele é muito forte, ele é muito pesado, porque cada pessoa tem o seu grau, tem o seu degrau, né? Ela tá subindo uma escada, ela tá caminhando, ela tá crescendo, e por isso que vem aquele lance que a Nayeli falou do respeito mesmo. Se eu tenho essa percepção de que a verdade é algo infinito, é algo misterioso, que tem que ver com esse Deus que é grande, então eu vou ser humilde o bastante pra entender que eu tenho percepções que estão amadurecendo a cada dia mais, e que a pessoa que está ao meu lado, ela também precisa ter essa mesma experiência que eu estou tendo, mas é uma experiência progressiva, gradual, e a gente tem que se ajudar nessa caminhada, né? Por isso que é unidade na diversidade, exatamente. Você é pastor, né, Charles? Inclusive cuida de uma comunidade adventista aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Cuida de quantas igrejas? São 2 igrejas no distrito. 2 igrejas, né? E ali tem jovens, inclusive o Contra a Cultura tá participando de uma série de programações nessa igreja. E como é que você observa a juventude, já que a gente tá citando isso de novo? Assim, eu queria que você colocasse na prática mesmo, você como líder de igreja, líder espiritual de igreja. Jovens e veteranos, como é que você lida com os 2 grupos? O que você tem feito ali na prática na igreja? Eu acho que o maior desafio é a gente criar pontes, né, entre essas gerações. É você tentar garimpar aquilo que existe de melhor nessas 2 gerações. A gente tem muitas coisas positivas dessa geração que tá passando o bastão pra geração mais jovem. A gente tem muitas coisas positivas. E a gente tem que tentar fazer essa geração mais jovem enxergar isso, e a geração que está passando o bastão enxergar o potencial e o legado deles, que só vai fazer sentido se a geração mais jovem der continuidade a esse legado. Então, esse diálogo, eu acho que ele tem que ser mediado pelo líder mesmo, porque é a pessoa que tem mais condições, mais preparada e também, entre aspas, mais neutra, né? É a pessoa que tanto a geração que tá mais tempo quanto a geração mais jovem vão olhar pro líder e vão se dar a oportunidade de ouvi-lo. Então, eu acho que esse é o grande desafio que eu particularmente tenho tentado fazer. É por isso que é importante, realmente, a gente ter essa postura de reconhecimento de quem nós somos, né? Entender a nossa identidade, porque a identidade ela tá sempre vinculada à nossa referência. E quando a gente sabe quem nós somos e quem é a nossa referência, invariavelmente a gente vai ter humildade. E essa humildade ela é necessária pro líder, no caso o pastor, né? De entender que ele sim sabe mais do que sua membresia, mas vai ter algumas coisas que a sua membresia sabe mais do que ele, porque ele chegou ali tem 2, 3 anos e tem gente ali na igreja dele que tá ali há 20 anos. Ele tem que escutar para saber moderar. E tem jovem ali que está chegando agora e quer se achar muito também, mas que às vezes o jovem tem uma perspectiva diferente que ele não tem, né? E ele pode justamente articular essas coisas, misturar e tentar chegar a um ponto. Isaac falando assim, parece até que frequenta minha igreja, cara. Conhece tão bem as realidades aí da igreja. Tô sendo extremamente genérico. Mas eu acho que essa acaba sendo a realidade, assim, de praticamente a maior parte dos líderes, né? E um bom líder é aquele que ele se enxerga como uma pessoa humilde, de poder ouvir, de saber a hora que ele tem que ser enfático e apelar para sua autoridade, né? Mas aí, pensando nessa coisa da humildade, a gente percebe o quanto nós não somos humildes. Porque a gente, como religiosos, a gente tem um discursozinho assim de que eu tenho toda a verdade. Nossa, pra mim não existe frase mais ofensiva do que essa dentro de um contexto religioso. Quando a gente entende que a verdade é algo progressivo,
né? E que a gente entende que a gente vai ter a eternidade inteira para conhecer coisas e sempre crescer. Agora pensa assim no contexto de eu como ser humano, né? Eu, Isaac, aqui, e aí cada um de vocês pensem no contexto de vocês, né? O quanto você sabe de coisas? Bastante. Você sabe bastante coisa. Você estudou, você leu, você assistiu, enfim, você sabe bastante coisa. Agora, compara o que você sabe com o que todo mundo na sua cidade sabe. Não é nada. Não é muita coisa. Agora, compara isso com o que todas as pessoas do seu país sabem. Médicos, filósofos, professores, engenheiros. Ok, agora compara isso com a maior biblioteca do seu país. Seja de teologia, de história, não sei, de qualquer coisa. O quanto você sabe em relação a isso. Agora pega isso e compara com todo o conhecimento que o planeta Terra, a gente acredita aí talvez em 6 mil anos, de conhecimento, de produção de coisas. O quanto você sabe em relação a isso. Entendeu? Compara. Não dá, cara. Aí, beleza. Agora pega tudo que a humanidade já produziu como conhecimento e compara com o que Deus sabe. Não dá, cara. Aí você vem me dizer que você tem toda a verdade. Isso é falta de humildade tremenda. De você achar que você é a referência. E aí, quando eu acho que eu sou a referência de conhecimento, eu começo a projetar nos outros que os outros estão errados. E é isso que ele e os 3 amigos fizeram. Não, prepara que eu vou dar a minha defesa. Eu vou te expor a verdade. Jó, você não sabe do que você tá falando. Você podia ficar muito bem quieto. Esse conselho serve inclusive pra você mesmo, Eliú. E pra cada um de nós. Quando a gente entende que a nossa referência é Deus e o que Deus sabe... Não existe outro caminho, outra perspectiva a não ser você se jogar no chão, que nem Jó fez. Falou assim, eu vou me revirar na cinza aqui, porque eu falei de coisas que eu não fazia ideia, né? E nenhum dos 3 amigos e mais um intrusinho ali tiveram essa perspectiva. Não, a gente tava falando de coisas que estavam além da nossa alçada, né? É interessante, Isaac, você tá falando, porque o Isaac, pra poder gerar na gente, né, esse sentimento de pequenez, né, ele colocou um parâmetro de comparação, né, de algo que é maior. Algo sempre que é maior, em última instância, Deus. Então, quando a gente se coloca mesmo diante da grandeza de Deus, da infinitude de Deus, a primeira reação que deveria ser provocada na gente, no nosso coração, é a reação de humildade mesmo. Porque você tá diante do dono de todas as coisas, do Criador, daquele que sustenta o universo nas suas mãos, e isso deveria provocar na gente, né, essa humildade. Milor Fernandes, ele diz que quem sabe de tudo tá bem mal informado. Né? Parabéns, Bianca, pela citação. Aí. Variar um Deixa eu pouco. anotar essa daqui, calma aí. Tá bem mal informado. Copo cheio realmente não entra nada, e quando você não se esvazia para poder aprender, e aliás é uma coisa que a gente precisa aprender a aprender, né? Hoje a gente não se coloca numa posição de aprendizado, né? Exato. E isso é complicado, porque quando você para de aprender, você morre. Né, você para de viver, né? Uma pessoa que ela se coloca num patamar de não, eu sei de tudo, ela realmente está morta. Ela não está progredindo na vida, né? E por que a gente está colocando isso aqui no Contra a Cultura? Porque nessa nossa geração, mais do que nunca, eu entendo assim, com essa facilidade, a acessibilidade de informações, todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é antropólogo, todo mundo é sociólogo. Se eu não sei, me dá 20 segundinhos que eu vou pegar meu celular aqui, entrar no Wikipedia, eu já vou voltar com uma opinião, tá? Exatamente. E aí isso acaba assim, como assim? Todo mundo sabe de tudo? Como é que é? E aí vem os embates, né? Não é nem debate, são embates mesmo, são guerras, pessoas aí acabando com amizade, acabando com família, com um monte de coisa, porque todo mundo sabe de tudo. E aí, enfim, eu acho que é um grande aprendizado que a gente tá tendo com o livro de Jó. Sim. Né? Com os amigos de Jó aqui. Peraí, eu sei de tudo? Será que eu sei de tudo? E olha que legal, Bianca, né? Uma outra ilustração pra gente entender esse ponto. Imagina se você for pegar a Bíblia e explicar toda a Bíblia pra uma criança de 2 anos. Você tem condição de explicar a Bíblia pra uma criança de 2 anos? Não vai rolar. Como é que você vai contar a história de Jó pra uma criança de 2 anos? Entendeu? Aí, como é que você conta a história de Davi do gigante? Você não vai falar que Davi foi lá e cortou a cabeça dele, levantou e gritou e tal, né? Você não entra em muitos detalhes de como foi o dilúvio. Você sempre vai dar um jeito de dar aquela diminuída, aquela apaziguada e tal. Só que aí a gente não entende que, cara, diante de Deus, a gente é como uma criança de 2 anos. Então, a gente achar que a própria Bíblia, por exemplo, ela não é uma revelação de toda a verdade, ela é uma revelação daquilo que nós precisamos para nos voltar para Deus, é o que nós precisamos para sermos salvos. Então, assim, dizer que isso é toda a verdade... Agora, o legal de uma criança de 2 anos é que ela é uma esponja. Né? E aí você vai observando uma criança de 2 anos aprendendo, crescendo, cada dia aprendendo novas coisas. É isso que Deus quer para cada um de nós, e é isso que Jó estava disposto a fazer. E ele pede isso no livro o tempo todo. Eu quero que Deus apareça para falar comigo, para eu entendê-lo. Porque eu sou uma criança de 2 anos perto dele. E eu quero que ele se revele pra mim, pra eu crescer em conhecimento de quem ele é.
Muito bem, a fúria da juventude. O que a gente espera é que essa fúria diminua aí na sua vida e que você se torne paciente, manso, humilde e entenda que estamos participando aí de uma unidade, sim, na diversidade. Não é? Todos nós pensamos diferentes, porém, porém a gente está num corpo só e esse corpo tem um objetivo, andar pra frente. Final de mais um Contra a Cultura. Obrigada, Charles. Até semana que vem. Tamo junto, semana que vem. Furiosa, Nayeli Leite. Agora mais calma, né? Mais tranquila. Passou a fúria. Semana que vem, até semana que vem, Nay. Valeu, Isaac, até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Obrigada a você que sempre participa aqui com a gente, obrigada pelo teu carinho. Entra lá no site novotempo.com/contracultura ou ouça aí o nosso podcast no seu aplicativo do smartphone. Até semana que vem. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.